Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o que é de fato a Bíblia, quem a escreveu, da onde que ela veio, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais disso daqui para que todo mundo tenha conhecimento, tá bom? Então vamos lá. A palavra Bíblia, ela significa um conjunto de livros, então são vários livros que no decorrer da história foram escritos e virou um compilado, então um conjunto de livros. Ela está dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Então é uma divisão, tá? Que vai lembrar ali o Antigo, ali que é na época da lei, e depois o Novo Testamento ali, a nova aliança que Cristo fez, morreu na cruz do Calvário por amor da nossa alma. Então é a nova aliança de Deus, que Deus estabeleceu com o homem. A Bíblia, no caso, ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, um total de 66 livros. Quantos escritores estão envolvidos nela? Uma curiosidade aqui. Então são cerca de 40 escritores, registro de 66 livros que compõem essa Bíblia Sagrada. Os escritores, eles viveram distantes uns dos outros, em países diferentes, em épocas e condições diferentes. Não se conheceram, pertenceram às mais variadas camadas sociais, alguns não se conheceram, né? E tinham cultura e profissões diferentes, tá? Então foram das mais variadas ocupações, como escritores, estadistas, camponeses, reis, vaqueiros, pescadores, cobradores de impostos, enfim, pessoas muito instruídas, como Paulo, por exemplo, e muitos outros, tá? Aqui nós colocamos algum exemplo, como, por exemplo, o exemplo de Moisés, que foi um legislador, Josué, que foi um general, Samuel, Isaías, etc., que foram profetas. Colocamos aqui exemplos de reis como Davi, Salomão, músico, Asaf, que compôs 12 salmos, boiadeiro, Amós, príncipe e estadista, Daniel, sacerdote, Esdras, coletor de impostos, Mateus, médico, Lucas, Paulo, um exímio escritor, uma pessoa muito culta, com muito entendimento, muito estudada, pescadores como Pedro e João. Então esses escritores eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever vários livros que compunham ali no caso a Bíblia Sagrada. Mas afinal de contas, o que é a Bíblia? Número 1, ela é a revelação de Deus ao homem. Nós vamos ver isso aqui em Romanos, no capítulo 16, versículo 25 a 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação dos mistérios ocultos nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações elas venham a crer e nele obedecer também. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16, 25 a 27. Então a Bíblia ela é a revelação de Deus ao homem. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus revelada. Revelar quer dizer contar uma coisa que era segredo. Então nós vamos ver isso aqui em Salmos, capítulo 25, verso 14. Então o Senhor, ele confia os seus segredos aos que o temem e os que leva a conhecer a sua aliança. Através dela, Deus nos revela muitos dos seus planos. Então nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 a 17. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a essas horas, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Tá? Então a Bíblia, ela nos revela muitos planos. Tá? Então nós temos isso aqui como base bíblica. Tá? A Bíblia tem o seu autor, que no caso é Deus. Tá? Foi escrita através ali do Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui também em Jeremias e Isaías. Jeremias capítulo 1, verso 12, Isaías 34, 16. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12. Agora vamos para Isaías. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhuma dessas criaturas ficará faltando, todas estarão lá com os seus companheiros, pois o Senhor ordenou que assim fosse, e o seu Espírito se ajuntará. O autor da Bíblia, Deus. O intérprete, o Espírito Santo. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios. Tá? Então, intérprete, no caso da Bíblia, no caso, Espírito Santo. Seu tema central, qual que é o tema central e
sempre que nós formos ler a Bíblia, se debruçar para aprender mesmo, ter mais conhecimento, nós sempre temos que ter um modelo central. Qual que é o objetivo dela de fato? O objetivo é salvação através do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso em Lucas 24, versículo 27, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9 e 10. Vamos lá para Lucas. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos para Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com ele. Então, sempre o tema central, nós sempre vamos ver na Bíblia aí do início ao fim, sempre a salvação é o principal tema, é o centro de tudo. Beleza, pessoal? Como que a Bíblia ela está dividida? Ela está dividida ali, no caso, em 66 livros, sendo 1.189 capítulos, 31.173 versículos, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. Nós temos ali o Pentateuco. Tá? O Pentateuco, ele sempre se vai ver muitas pessoas falando sobre Pentateuco e às vezes você que está ouvindo isso não sabe o que significa. E nada mais é do que os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito ali por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Então sempre que fala em Pentateuco, sempre será os 5 primeiros livros da Bíblia. Existem também os livros históricos, tá? Onde a gente vai ver lá Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. E nós temos também livros poéticos. Os livros poéticos, né, ela é feita como metáforas. Então são imagens ali ricas para tornar as mensagens mais impactantes e memoráveis, como vocês podem estar vendo aí que está escrito. Então isso faz com que os ensinamentos eles sempre sejam transmitidos de maneira profunda e acessível para todas as gerações. Livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então sempre que falar de livros poéticos, você sempre vai saber que são ali como se fossem metáforas ali para tornar as mensagens mais impactantes. Beleza? Também muito falado no meio do povo cristão é sobre profetas maiores e profetas menores. Então, o que seriam os profetas maiores? Então, o termo profetas maiores e profetas menores, eles não significam, presta atenção pessoal, que alguns profetas eram mais importantes do que outros. Quando a gente fala em maior e menor, dá a impressão que um é maior que o outro e menor que o outro, mas não é isso. Então, a diferença está no tamanho dos livros que eles escreveram. Então, no caso dos profetas maiores, eles escreveram livros mais longos e detalhados. Temos exemplos aqui de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E de profetas menores, que são os que escreveram livros mais curtos e objetivos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A divisão ela foi feita para organizar os escritos na Bíblia, e não para indicar que um profeta era mais relevante que o outro. Todos foram porta-vozes de Deus e as suas mensagens elas eram igualmente inspiradas. Beleza? Sobre os evangelhos, tá? Evangelhos, eles existem porque são os livros que eles sempre vão registrar ali a vida, a trajetória de Jesus, sua morte, ressurreição. Então, isso são os evangelhos. Nós vamos ver isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses são os evangelhos. Atos mesmo, que refere-se ali aos atos, as obras, no caso ali dos apóstolos, especialmente de Pedro e Paulo. Cartas de Paulo. As cartas de Paulo, ou epístolas paulinas, elas existem porque Paulo escreveu para ensinar, corrigir e encorajar as igrejas e líderes cristãos da época. Ele era um apóstolo missionário que fundou várias comunidades cristãs e, por meio destas cartas, ajudava a resolver problemas, explicar doutrinas e fortalecer a fé de crentes. As cartas de Paulo eram Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão. Então são cartas ali que Paulo ele escrevia, no caso, para ensinar e para corrigir, né, e encorajar ali os cristãos daquela época. Nós vamos ter ali as cartas gerais. Então, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º João, 2º, 3º João, Judas. E as cartas gerais, ou epístolas gerais, que a gente vai ouvir bastante, elas existem porque foram escritas para um público mais amplo e não para uma igreja específica, como as cartas de Paulo que a gente viu ali atrás. Então, cartas gerais elas vão tratar mais ali de temas como a fé, perseverança, obediência e a nossa vida cristã, sendo direcionada a todos os cristãos da época e de todas as gerações. E nós temos ali as revelações que a gente vai ver em Apocalipse. O livro Apocalipse,
ou chamado revelação, existe porque Deus quis revelar aos cristãos o que aconteceria no futuro, mostrando a vitória final de Cristo sobre o mal e o estabelecimento do reino de Deus. Agora nós vamos para como a Bíblia ela foi escrita de fato. Tá? Então, entre 1500 e 450 a.C., e entre 45 e 90 depois de Cristo. Tá? Nós temos ali aproximadamente 1.600, 1.500 a 1.600 anos, mais ou menos. Foi feita, escrita no caso, por mais de 40 autores. Ela foi escrita em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. A Bíblia ela não foi escrita em apenas uma única língua, mas em 3 línguas diferentes. Tá? O hebraico ele foi a língua em que foi escrito a maioria do Antigo Testamento. Ela era a língua falada pelos hebreus e atualmente é a língua oficial do Estado de Israel. Apenas alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico. Alguns só que foram escritos em aramaicos, mas a maior parte deles realmente foi o hebraico. O aramaico era um grupo de dialeto muito ligado à língua hebraica. Era falado não só em Israel, mas também em vários outros países da época no mundo bíblico. Os trechos bíblicos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico são Esdras, capítulo 4, verso 8, e 6, verso 18, capítulo 7, verso 12 e a 26, Deuteronômio 2, verso 4, Deuteronômio 7, versículo 28 e Jeremias 10, 11. Todo o restante do Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Já no Novo Testamento inteiro ali, dali para frente, do Novo Testamento para frente, você vai ver que foi escrito em grego. Foram escritos em 3 continentes, a Ásia, Europa e África. E agora a gente vai para uma parte muito importante que é dúvida de muitos, que qual é a versão que você hoje lê? Qual a versão da sua Bíblia? É válido ter várias versões na sua casa? Então a gente vai ver aqui sobre um pouquinho mais sobre isso, tá? Então a maioria das pessoas às vezes não sabem, por incrível que pareça isso daqui, mas a maioria das pessoas não sabe que tem mais versões da Bíblia. Você sabe que existe mais traduções da Bíblia? Tá, essa é uma pergunta que eu faço. Até deixem nos comentários aí que é importante, é legal a gente sempre saber se você aprendeu nesse vídeo ou já sabia. Então, a Bíblia, ela foi originalmente escrita em idiomas muito diferentes do português. No caso do português, a tradução da Bíblia ocorreu no século 17 por João Ferreira de Almeida. Esse pode ser um grande fator para que você encontre dificuldades no estudo da palavra de Deus. Então, algumas versões, elas são um pouco mais tradicionais, então elas têm um pouquinho de palavras que são um pouco mais difíceis de entender, que nós não usamos muito no nosso vocabulário. É muito importante você saber qual Bíblia você vai comprar para o nível que você está hoje. Se você está começando, é um tipo de Bíblia, se você já entende um pouquinho mais, um outro tipo de Bíblia, para você conseguir sempre se aproximar o máximo possível do texto original, mas sempre ali entendendo de fato o que está sendo escrito. A questão é que tem algumas palavras um pouco mais difíceis do nosso dia a dia, que a gente até anotou aqui. Beleza? Então a escolha da versão da Bíblia que você usa, ela vai interferir na qualidade do seu estudo, pois cada pessoa ela tem um nível de entendimento diferente. Mas agora você me pergunta, qual escolher para eu que estou começando, ou para você que está me assistindo e está começando? É recomendado versões que tenham um vocabulário um pouco mais atual, já que quem tem já o hábito da leitura, gosta de algo mais tradicional, histórico, é recomendado versões um pouco mais clássicas, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho mais para frente. Que inclusive já é agora. As versões mais conhecidas são a ARC, tá? Que é a Almeida Revista e Corrigida. A ARC é a tradução mais antiga de João Ferreira de Almeida, feita a partir dos manuscritos que dispunham em sua época no século XVII. Então ela já é ali mais antiga que você vai ver que João Ferreira de Almeida fez a tradução. Nós temos também a ACF, que é Almeida Corrigida e Fiel. Ela foi publicada em 1994 e foi lançada uma revisão em 2007. Em 2011, foi publicada uma nova edição em conformidade com um novo acordo ortográfico. Então deve reparar que algumas palavras da ACF aparecem em itálico, isso porque foram inseridas com o objetivo de trazer maior clareza. Elas foram adicionadas pelos tradutores, pois entenderam que eram necessárias para completar o sentido de determinados textos. Vamos agora para a ARA, que essa ARA, inclusive, eu gosto muito. A ARA é um texto um pouco mais atual, surgiu em 1959, após uma profunda revisão do texto em português, à luz dos manuscritos melhor preservados. Então, assim,
ela se aproxima muito do original. Tá? Então, com o avanço do achado, recuperação e decifração de manuscritos bíblicos, diferentes especialistas como os teólogos, historiadores e arqueólogos submeteram o texto à análise de ferramentas mais modernas. Então, posteriormente, em 93, passou por uma nova revisão, aprimorando ainda mais o texto bíblico aos textos originais em hebraico, aramaico e grego. Tá? Então por isso que eu gosto bastante, porque ela é bem assim, fiel mesmo no que nas palavras mesmo. Tá? Então, se eu fosse indicar, aconselharia uma Bíblia árabe. A NVI, que é a nova versão internacional que muitos têm em casa, inclusive. Em 1978, foi apresentada ao povo de fala inglesa uma nova versão da Bíblia, feita pela Sociedade de Bíblica Internacional, traduzida por estudiosos, eruditos e baseada em padrões linguísticos exigentes. A nova versão internacional possui uma linguagem moderna, compreensível e bastante acessível ao público. Inclusive, se você está começando, é bacana até. Nos anos 90 surgiu a versão da Bíblia NVI, em português. Em solo pátrio, ela também passou pela crivo de especialistas antes de ser publicada. Acredita-se que a NVI representa a maturidade que a obra bíblica alcançou no Brasil. Além disso, ela simboliza uma nova etapa na história das traduções na Bíblia. A NTLH ela é uma tradução mais livre e mais desenvolvida, tá? Então, nesse caso, o que se fez foi usar em português a palavra ou expressão que mais natural e fielmente represente o sentido da palavra ou expressões das línguas originais, hebraico, aramaico ou grego, no contexto em que está sendo usada. Vale enfatizar que ela foi desenvolvida para um público que tem dificuldade de ler textos mais longos, não tem muita familiaridade com a Bíblia ou nunca leu o texto sagrado. Marinheiros de primeira viagem ali que às vezes não tem muito contato com a leitura e tudo mais, talvez a NTLH ela ajude você a criar esse amor pela leitura e tudo mais, tá? Tem um jeito um pouco mais bacana para você entender. Essa NTLH ela é muito boa para quem quer fazer uma leitura rápida da Bíblia, especialmente em textos narrativos, que são 75% da Bíblia. Então, nesse caso, ela é realmente muito boa. No caso dessa tradução, ler trechos maiores de forma mais rápida é ler de forma correta, pois ela foi feita para ser lida exatamente assim. Então ela é algo ali um pouquinho mais, para quem está começando, mais simples, que você vai ler e já vai realmente conseguir entender. Nós temos também a NVT, que é a nova versão transformadora. É uma tradução com base nos textos originais em hebraico, aramaico e grego, lançada em outubro de 2016. Ela tem como objetivo produzir uma versão fiel e acessível do texto bíblico. Temos também a Mensagem. Esta versão ela foi escrita por Eugene Peterson e é preciso entender que o seu objetivo nunca foi criar uma tradução bíblica como várias outras já existentes. Presta atenção. Essa versão ela é uma parafrase, que significa que o autor faz a sua interpretação usando como referência outro texto. É uma versão super fácil de ler, bem diferente das mais tradicionais, mas lembrando que é uma interpretação de um autor onde ele não busca a tradução fiel das escrituras. Beleza? É uma interpretação dele. Tá? Nós temos também aqui a King James. Tá? A King James aqui, ela apareceu em 1611 e foi produzida na Inglaterra e até hoje ela é muito respeitada. Ela serviu de fonte de inspiração para diversas outras versões da Bíblia, pois o seu texto ele é bem confiável com relação ao original. Se você tem uma King James hoje na sua casa, também vai ver que tem bastante palavras ali do hebraico, do grego, e ele passa uma tradução, é bem bacana realmente ali de você estudar nela. Esse resumo, ele é para você conseguir entender um pouco sobre o que é a Bíblia, o que nada mais é do que a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos entender um pouquinho mais dela. Achei legal esse tema de o que é a Bíblia, a gente está conversando um pouquinho mais, para tentar realmente, de fato, iniciar com coisas simples, coisas básicas mesmo. Então saiba que a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, Salmo 119, versículo 105. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra, segundo Timóteo 3, 16 e 17. Vamos para João. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se você gostou desse vídeo, se você conseguiu aprender alguma coisa com ele, eu peço para você curtir esse vídeo, estamos iniciando agora, se possível se inscreva e compartilha também com seus amigos e vamos aprender e junto a palavra
que é a vida eterna, que nos traz a vida eterna. Espero que tenha gostado. Essa aula aqui nesse MindMaster que a gente acabou usando, ela foi através de um panorama bíblico. Caso você também tenha interesse, eu deixei o link na descrição, é só clicar para você também conseguir adquirir o teu, que é algo que realmente nos ajuda a ter uma interpretação realmente da Bíblia. Começar de fato, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.